Iel Luzbel não só fala a respeito de um único Val, que é Vauel, que no caso é Jean Val Elan, agora encarnado, que era ele quem cuidava do processador Val, né? E que depois tornou-se muito importante na história dos biodemos, porque esse processador, depois desta guerra que vai acontecer, foi o único processador que sobreviveu. É a partir desse ponto que vai haver uma ruptura muito grande na questão da revolta luciferiana, da revolta dos anjos decaídos, é justamente quando a guerra se faz, que cada família tem um processador. E o que é esse processador? Vamos imaginar que era um supercomputador quântico que era ligado diretamente à Sofia. E esses processadores são destruídos, e essa comunicação que havia, né, direto, que Sofia recebia essas informações, há um corte. É bom que a gente entenda para poder vocês perceberem o que foi que aconteceu com Iel Luzbel. Quanto Iel Luzbel, que está também num corpo que eu não consigo nem definir qual é o tipo de corpo que agora ele ocupa. Então, quando eu entrei no Grupo Atlan, isso há uns 24 a 25 anos atrás, eu conheci Rogério Almeida, que é conhecido mais como Jean Val Elan. Então, eu tomei conhecimento da história de Iel Luzbel, né? Então, quando eu li o primeiro livro, né, de Jean Val Elan, que chamava-se Reintegração Cósmica, ele tinha lançado recentemente. Então, quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei assim, eu acho que eu tenho alguma coisinha aí, que eu acho que eu escrevi algo parecido com isso. E, em determinada ocasião, eu me deparei com um livrozinho de Jean Val Elan chamado Testamento de Jesus, é um livrozinho branco que tem acho que é uma folhinha verde e tal, e lá tem um capítulo em especial onde ele falava a respeito do Iel Luzbel, né? E aí ele dizia que Iel Luzbel estava procurando uma pessoa para escrever a história dele. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, eu não sei se eu tenho competência para tal, mas vontade tenho, boa vontade tenho. Se for o caso, eu estou disponível, né? Olha, durante muito tempo, eu fui treinada por um espírito chamado Rochester, tá? E era eu amo Rochester. Eu também. Eu li todos os livros de Rochester, então eu tinha uma paixão. Eu também. Então somos duas. E era um companheiro espiritual meu, assim, a gente já viveu algumas aventuras aí juntos, e aí era ele quem começou o meu treinamento na questão da mediunidade. Então eu escrevia bastante, assim, mensagens aleatórias, e alguns temas, alguns assuntos, então chegou em determinado momento que a minha mediunidade, ela foi se afinando, né? Ela foi se afinando nesse propósito da escrita dos livros, porque se eu acredito em algo, é que o meu propósito existencial é escrever livros, só isso. Então, o meu objetivo era escrever livros e pronto. Dar palestras e fazer lives nunca foi a minha praia, e continua. Mas é uma forma, né, Giane? Eu continuo ficando vermelha, eu continuo ficando nervosa, sempre foi uma área assim, muito complicada para mim. Mas pronto, a gente tem que falar sobre os livros, então eu não tenho que estar em primeiro plano, o que está em primeiro plano, o que é importante são os livros, e por isso que eu me exponho nesse sentido, né? Porque não é para me colocar como escritora, não é para me colocar, porque eu não sou escritora, eu sou uma mera digitadora do além, eu falo que eu sou uma mera digitadora, eu escuto e eu conto uma história. Agora, na composição do livro, o que acontece? No livro de Pandora, eu senti uma necessidade de, em cada capítulo, de colocar uma citação ou de fazer um comentário, porque há um aspecto interessante na feitura desses livros. Que você coloca, sempre Isso, é que é uma mente extrafísica, né, que está, tanto Pandora, que não está encarnada num corpo, né, ela tá enquanto espírito, quanto Iel Luzbel, que está também num corpo que eu não consigo nem definir qual é o tipo de corpo que agora ele ocupa. Então, é a comunicação dessas mentes com uma mente humana, encarnada, né? Então, e você tem que fazer esse meio de campo, né? Sim, mas há um fator que é muito interessante, principalmente na feitura do livro de Iel Luzbel, é que o fato dessa comunicação mental, né, que ocorre entre eu e ele, a gente consegue dialogar na feitura do livro, do capítulo a capítulo, porque eu escrevo um capítulo por dia, né? A gente conversa antes e depois do livro, e o que está no livro. Então, ou seja, há uma comunicação que é útil para mim, que estou aprendendo, porque eu também sou a primeira leitura do livro, né? Porque eu recebo a comunicação, e eu fico também, assim, na empolgação de saber o que é que vai ter no outro dia. O que vai acontecer depois? O que é que vai acontecer depois, né? Porque, assim, o mais interessante desse processo, desse fenômeno, que eu chamo de fenômeno, porque acontece comigo. Eu não posso provar, eu só posso dizer que acontece comigo, né? Agora, provar, eu não consigo provar nada a ninguém. Agora, o que é que acontece comigo? Eu abro o computador,
eu escrevo 5, 6 páginas do Word sem pensar, Sim, termino, me levanto, faço alguma coisa, tomo água, faço alguma coisa, despeço a minha mente daquele momento, depois eu volto, e aí vai eu vou fazer. consertando os erros, as ortografia, acentuação, e às vezes quando eu vejo que precisa ali de um esclarecimentozinho, eu faço uma citação, eu puxo uma citação, eu coloco alguma coisa que precisa esclarecer naquele momento. Então, é essa a participação da minha mente. O Aham. resto é tudo ditado. E como é que eu escuto isso, né? Vem direto na minha mente. É impressionante. Às vezes, quando eles estão me falando alguma coisa que eu não consigo compreender, aí eu paro, aí eu respiro e falo assim, me dá um tempo que eu não estou conseguindo compreender isso. Aí eu vou pesquisar sobre o assunto. Por exemplo, estava fazendo o livro de Shiva. O livro de Shiva é um dos livros mais complicados que eu já fiz na minha vida. Então, quando ele Sim. fala um assunto que eu não compreendo, eu falo assim, calma, deixa eu Deixa eu pesquisar. pesquisar. Aí eu vou lá, pesquiso, vejo o assunto, não sei o quê, aí eu volto, eu digo, pronto, agora eu já compreendo o que é que você está querendo dizer. Vamos voltar. E isso se dá no livro de Pandora, no livro de Aulus Bell e também no livro de Zeus, porque acho que daqui uns 2 meses eu estou lançando o primeiro livro da saga de Zeus. Esse Opa! livro, olha, Dio, Esse vai ser complicado também. Esse livro de Zeus, eu vou dizer para vocês, eu escrevi esse livro assim e falei, caraca, que livro! Que Ai, ai, livro! ai. Vai Eu deixar sou a gente suspeita. curiosa. Eu sou suspeita para Então, falar, mas esse livro de Zeus também vai me é surpreender, vai ser muito impressionante. interessante. Vai ser Tanto muito que, legal. Regiane, eu na hora, né, quando a gente falou, eu coloquei o título A Saga Continua, porque eu tinha certeza que ia continuar. E se você prestou atenção no finalzinho desse videozinho que eu fiz, eu coloquei uma pena voando, que Ah, você sim, vai sim. continuar. Eu É, senti isso, né? pois, Então, e e aí o antes de eu engraçado é que quando eu terminei o segundo livro, né, e terminei agora o terceiro, não está nem na metade da história, porque, assim, baseado no conhecimento que eu tenho da história de Jean Valjean, né, que ele conta na trilogia Terra Atlantis e tal, e das palestras todas que eu vi, inclusive, recentemente, eu assisti um seminário que ele fez sobre a revolta luciferiana, a revolta capelina lá em Lisboa. Então, assim, eu falei assim, caraca, esse livro, eu escrevi o terceiro livro e ainda não terminou. Eu tenho certeza, pelo que ele me falou, que ainda vem mais uns 2 livros para a gente chegar no ponto, né, mais ou aonde, menos atual, porque assim, até o ponto que a gente sabe que Aulus Bel saiu da Terra é quando Jesus veio à sim. Terra, encarnou, e aí ele foi crucificado, e ele reconheceu que aquele Jesus que estava na cruz era, na verdade, o Cristo Cosmo, era o Sofia, né, o antigo comandante dele em Capela, e aí ele saiu daqui no corpo que ele estava lá em Xambará, que é uma faixa paralela, né, uma dimensão paralela onde os rebelados se astralizaram, e Sim, aí ele saiu daqui e está nesse mesmo corpo que ele se astralizou, que a gente não tem nem como compreender como é que foi isso. Ele chegou no corpo dele de Capela em Natal, há 90 mil anos, no Rio Grande do Norte, e lá o quartel-general, né, da rebelião luciferiana se astralizou, 200 e poucos seres conseguiram sair dessa faixa de realidade material e foram para uma faixa dimensional, e lá uhum. ficaram, e de lá tentaram ficar comandando os humanos aqui da Terra, né? Então, Lemion e Eulus Bell, e todo o quartel-general, né, ali a parte que chefiava toda essa guerra que depois aconteceu, que é o tema que a gente vai tratar. Então, É. na verdade, o que aconteceu? Ele saiu daqui e está num planeta, nesse mesmo corpo, nessa mesma forma de existir, da qual ele fazia parte lá em Xambará, nessa dimensão, né? Que se Uhum. você me disser assim, como é que é esse corpo? Eu não sei. Eu não sei explicar como é esse corpo. Mas a única questão é que ele ainda consegue se comunicar, não consegue mais se projetar de forma holográfica como ele fazia no passado. Pelo que Rogério coloca, né, Jean Valjean coloca, ele tá digamos assim, há 2.000 anos tentando se reconstruir, né, dessa aventura. Eu chamo uma grande aventura. No fim, foi uma grande aventura, né, porque você imagine um ser que nasceu, que foi programado para pensar de determinada maneira, né? Conforme os outros que faziam parte da sua família também pensavam de determinada maneira. Então, ele quebrou esses protocolos mentais e começou a pensar de forma diferenciada. Então, ele acabou virando um protótipo, né, dentro daquela família, e a partir daquilo, daqueles questionamentos que ele fez, ou seja, modificou
toda uma estrutura de vida que existia em Capela, que funcionava há milhões de anos. Porque, veja bem, a primeira família de Biodemos que foi criada foi mais ou menos deixa eu ver aqui, eu até anotei, 932 milhões de anos. Quer dizer, para nós humanos conseguir imaginar isso é uma coisa assim surreal, né? Mas É surreal. É surreal, mas vamos imaginar assim, a primeira família de Biodemos foi criada há 932 milhões de anos. E a última família de Biodemos, que foi a Val, ela foi criada há 230 milhões de anos atrás do presente, né? Antes do presente. E no meio dessa história, a gente tem algumas famílias que são importantíssimas, que é a família Cromon, que é a mais antiga, Cromon, Amion, Aiel e Aval, né? Que as pessoas que acompanham a Revelação Cósmica, Rogério, o Jean Viola sempre fala a respeito dessas famílias, está lá na trilogia Terra Atlantis e tal, está nos livros de Aulus Bell também, os livros de Aulus Bell que eu escrevo. Então, quando eu falar da família Aiel, eu vou ter que falar sempre da família Cromon, da família Mion e da família Val. Apesar de que, nos meus livros, Aulus Bell foca muito na participação dos Cromões, que era uma família que ela tinha um ímpeto mental e um nervosismo muito grande, mas era uma família que foi criada 700 milhões de anos atrás. Mas, veja, todas as famílias que foram criadas lá em Capela, elas foram criadas com um propósito. Elas tinham um propósito existencial, elas já nasciam, elas foram criadas em naves, em caso... Eu sei que é tudo muito complicado, mas vamos ter isso tudo como uma grande... eu gosto muito de dizer assim, vamos pensar nisso como se fosse uma ficção científica para a gente poder imaginar, certo? Uma grande nave, e dentro dessa nave vários casulos, e dentro desses casulos nasciam seres, né? Seres que faziam parte de uma determinada família, que elas eram... Vamos pensar que dentro dessa nave havia uma grande impressora 3D, que faziam os seres nascer tudo do mesmo jeitinho, pensando do mesmo jeito, né? 5.000 seres, 8.000 seres, 10.000 seres, todos feitos do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, com o mesmo protocolo mental, e todos com ímpeto de investigar o mesmo assunto. Pronto, a família Cromon foi criada para isso, para descobrir tal assunto. A família Mion foi criada para descobrir tal assunto. A família Yel foi criada para descobrir tal assunto. Então, dentro disso tudo, né, que aconteceu, Aulus Bell, se você quiser colocar os primeiros slides, talvez seja interessante, eu fiz poucos, mas eu não sei, às vezes as pessoas estão chegando, não sabem do que eu estou falando, e eu gosto sempre de fazer aquela... Eu tenho cara de professora, eu sou professora, então, assim, eu acho que a gente tem que fazer sempre uma introdução, tem que apresentar as coisas do que eu estou falando, para poder as pessoas que me escutarem pela primeira vez entender o que está sendo dito, né? Não chegar aqui e estar jogando assuntos. Então, assim, o que é a rebelião dos anjos decaídos, né? É uma revolta que aconteceu ali há meros 687, eu gosto de dizer 700 mil anos atrás, né, no sistema de Capela, contra Sofia e seus assessores. E quem é Sofia e seus assessores, né? No caso, Sofia justamente seria o representante do Criador aqui no universo material. Então, Sofia, ele chegou aqui no universo material em 5,9 milhões de anos atrás. Eu não vou me perder muito em falando nesses números, porque às vezes só faz confundir mais. Mas o que é importante que se saiba? Capela é um sistema, né? E dentro desse sistema tem vários planetas. Então, o Criador, que está lá no outro lado material, vamos lá. Quando eu vou ter que falar um pouco aqui a respeito da criação dos dois universos para poder a gente entender. Então, para Brajna, eu vou chamar ele de Brajna, que fica mais fácil, ele pensou em criar um novo universo, e quando ele pensou em criar esse novo universo, ele fazia parte lá de uma dimensão que não era, que esse universo que a gente vive ainda não existia, então, quando ele pensou, e ele e outras, eu vou chamar de divindade só para facilitar o entendimento, então, eles tinham um projeto ali de criar um novo universo, e aí, quando ele tinha um deles em especial, que vamos chamar de arquiteto, que ele
ele estava planejando ali, a mente dele estava completamente dentro do projeto, e aí quando ele começou a pensar muito a respeito daquele projeto, ele acabou criando uma singularidade, que essa singularidade passou a ser justamente o que é chamado na mitologia de ovo cósmico, e esse ovo cósmico se dividiu em 2 universos irmãos, que seria o universo material e o imaterial. Só que a mente desse projetista, desse arquiteto, foi sugado para dentro do universo e ele acabou caindo num, vamos dizer assim, num universo paralelo, né, que é chamado, que a gente chama de antimaterial, e a gente existe nesse universo aqui que é material. Então, aqui dentro desse universo que a gente chama de antimaterial, foi aonde Javé, Brahma se fez, e os anjos clones, e várias outras espécies existiram, passaram a existir aqui, e milhões de anos depois, aqui no universo material, que aí tem o sistema de Capela, tem a nossa Via Láctea, o planeta Terra, Sofia, depois que foi criado aqui nesse universo antimaterial, através de um projeto tal, que eu não vou ficar aqui explicando muito para a gente não se confundir, ele veio para o nosso universo material e passou a ser comandante desse universo material. Dentro desse universo material é onde justamente existiam, aonde o próprio Sofia pegou o DNA dele, que é chamado Código-Fonte Definidor de Vida, que a gente conhece como DNA dele. Ele criou várias famílias, na verdade, Jean Valjean disse que foram 250 mil famílias criadas a partir do código dele, e o objetivo da criação dessas famílias era desbravar o universo material, e cada uma delas tinha uma função específica de pesquisa. Dentre essas 250 mil famílias, algumas delas eu vou citar aqui. Quais são? A Cromon, a Mignon, a Iel, a Val, mas a Val eu não cito muito porque no livro Aulus Bell não só fala a respeito de um único Val, que é Vauel, que no caso é Jean Valjean agora encarnado, que era ele quem cuidava do processador Val, né? E que depois tornou-se muito importante na história dos biodemos, porque esse processador, depois desta guerra que vai acontecer, foi o único processador que sobreviveu. Por quê, Dio? Vamos lá. Essas famílias eram criadas, por exemplo, a família Iel foi criada. Não, pode passar. A família Iel foi criada. Eu vou falar primeiro o que significa ser um capelino, que seria o que significa ser um biodemo. Por que nos meus livros eu evitei muito usar esse nome biodemo, apesar de Jean Valjean falar muito a respeito disso? Eu preferi usar capelinos, né? Agora eu já cito biodemos, mas na feitura do primeiro livro de Aulus Bell eu tomei certos cuidados. A capa é branca, eu usei o lilás, o dourado. No livro, a gente não falava nomes. Demo, Trevas, Lúcifer. São nomes... por quê? Por que eu fiz isso? Primeiro, por conta das egrégoras que existem. E o que é uma egrégora? Egrégora é uma... Quando a gente pensa a respeito de determinado assunto, e isso é feito de forma coletiva, por exemplo, várias pessoas pensam a respeito de um mesmo assunto, a gente cria uma forma de pensamento, e essa forma de pensamento torna-se numa egrégora. E o que é essa egrégora? É como se fosse uma nuvem em cima de determinada ciclo de pessoas que pensam exatamente igual a respeito de determinado assunto. E um retroalimenta o outro. Ou seja, se eu penso que Aulus Bell, pelo nome que ele é conhecido na humanidade, é mau, então eu me ligo a todas aquelas outras pessoas que pensam do mesmo jeito, e o pensamento e essa forma energética, pensamento que sai desse grupo de pessoas, cria algo maior, que a gente chama de egrégora, que ela se alimenta do que eu penso, mas ela também me alimenta, né? Então, assim, eu fiz tudo isso para evitar, justamente para fugir dessas egrégoras, onde Aulus Bell é associado como um ser perverso ou um ser que existe para fazer com que o ser humano se desvirtue do caminho do bem. Então, como eu estou tentando ressignificar a história dele, eu prefiro chamá-lo pelo nome cósmico dele, que seria Aulus Bell, tá? Mas o que significa ser um biodemo? O que significa ser um capelino? Por que eu chamo capelino? Um biodemo que nasceu em Capela é um capelino. Então, em vez de chamar biodemo, eu chamo de capelino. Mas é a mesmíssima coisa, né? Então, o que significa ser um capelino? Todos os seres da família, conforme eu já disse aqui em várias oportunidades, nasceram de um código-fonte definitor de Sofia. Todas essas famílias nasceram a partir dele.
né? E cada família nascia com características próprias, com a função pré-determinada, eles eram assexuados, né? Ou seja, a forma deles não é igual ao nosso tipo de reprodução, eles nasciam em naves, em casulos, e eles eram feitos, e eles já nasciam prontos. Olha só, é muito complicado para a gente imaginar uma coisa dessa, né? Mas o filme Matrix, ele chegou muito pertinho, né? Aqueles casulos, aqueles seres ali dentro, só que aqueles seres, eles não ficavam dormindo ali dentro, eles nasciam. E quando eles nasciam, a gente chama de urdidura, né? Que eles não nasciam como a gente imagina, eles eram urdidos, eles eram criados, ele já sabia o que ele tinha que fazer, ele já tinha um protocolo mental pré-determinado. Ele não tinha dúvida qual era o propósito da vida dele. O pensamento dele já estava todo direcionado conforme a família que ele nasceu. Ou seja, a família Yel, no caso, ela nasceu, a família, eu vou tratar outra família que fica mais fácil. A Cromon, ela já nasceu com ímpeto de aventura, ela foi lançada dentro do universo material para poder descobrir. Já a família Mion, ela já tinha uma característica mais nervosa, ela já era mais propensa ao extremismo. Já a família Yel, ela nasceu um pouquinho diferente. Agora, veja, temos que ver a diferença de criação entre uma família e outra. Isso é muito importante, porque, veja, a família Cromon, ela tem 700 milhões de anos, ela foi criada 780 milhões de anos atrás. A família Mion, ela foi criada 600 milhões de anos atrás. A família Yel, 492 milhões de anos atrás. Ou seja, na feitura de todas essas famílias, você imagina, eu faço um bolo aqui, há 5 anos atrás, eu usei determinada receita, faço o bolo, está pronto. Como? Faltou açúcar. O próximo bolo, ponho mais um pouco de açúcar. E aí eu vou até chegar àquele ponto que eu queria. Mas até chegar ao ponto que eu queria, vários bolos foram feitos. Eu estou usando essa... Analogia perfeita. Só para a pessoa entender que cada família foi criada com uma característica e cada uma que foi seguindo foi feita várias receitas, né? Cada uma com a característica diferente, até chegar à última família que foi feita, que foi a família Val. Ok? Então, assim, para um biodemo ou um capelino ter perguntas e não ter resposta era algo ilógico. Por quê? Porque a mente dele foi formatada para ser analítico e lógico. Ele olhava o universo, ele tentava compreender as leis que regiam aquele universo, e ele colocava a mente dele para poder entender. Tem lógica? Ok. Não tem lógica? Então ele ficava, eu tenho que descobrir o porquê. Então, a mente dos capelinos era projetada para questionar mais, para tentar achar a resposta. Ok? Isso é bom que a gente entenda para poder vocês perceberem o que foi que aconteceu com Iel Luzbel, né? Pode passar para o próximo, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho agora a respeito da família Yel, que é a família de Yel Luzbel. Ele nasceu nessa família há 492 milhões de anos atrás. Era composta ali mais ou menos por um pouco mais do que 5 mil seres. Nasceu no sistema solar de Capela, ou seja, no nosso universo, né? Eles foram urdidos numa grande nave laboratório, que eu já falei, assim como as 250 outras famílias também foram urdidas. Eles nasciam prontos. Eles possuíam uma programação que ostentava características que determinavam um padrão de comportamento e protocolos mentais, que era único para toda a família, ou seja, 5 mil seres pensavam de forma igual, ok? Agora, tem um detalhe que eu acho bem interessante, que depois a gente vai lá mais à frente falar mais um pouco a respeito disso, da importância, que cada família tinha um processador. E o que é esse processador, Dil? É justamente, vamos imaginar que era um supercomputador quântico que recebia todas as informações que esses pesquisadores coletavam nas suas pesquisas, né? Armazenava essas informações e transmitia essas informações para um processador central que era ligado diretamente à Sofia. Isso é muito importante. Por quê? Porque é a partir desse ponto que vai haver lá no futuro uma ruptura muito grande na questão da revolta luciferiana, da revolta dos anjos decaídos, é justamente quando a guerra se faz e esses processadores são destruídos, e essa comunicação que havia, né, direto, que Sofia recebia essas informações, há um corte, porque os processadores foram destruídos. Mas a gente vai falar um pouquinho
mais a respeito disso. Então, Iolus Bell era um dos primeiros pesquisadores da família Iel, e ele era encarregado de verificar os graus de atuação e evolução de todos os seres que faziam parte desse universo. Pronto. Ele era um pesquisador, e ele estava pesquisando todos os seres que passaram a existir no universo material, que era o que ele tinha acesso, qual era a atuação desses seres, e uma grande questão era como era a percepção que esses seres tinham do Criador. Era isso que ele investigava, certo? Ele queria saber como era que essas criaturas que existiam percebiam o Criador. Por quê? Porque ele próprio não conseguia perceber o Criador. Então, ele começou a investigar a respeito disso. Por favor, passe o próximo slide. Então, é isso que eu quero que vocês saibam de Iolus Bell. Ele era um grande cientista, ele era o primeiro pesquisador da família dele, e ele estava tentando entender como era que todas as criaturas que foram criadas, qual era a atuação dela, ou seja, qual era o propósito da existência desses seres que foram criados nesse universo. Segundo, como é que eles percebiam o Criador. Por quê? Porque ele próprio, a família dele, várias famílias, tinham dificuldade de perceber o Criador. E aí, a grande confusão causou na mente de Iolus Bell, que depois eu tenho aí um slide falando a respeito disso, mas eu vou adiantar um bocadinho, é que quando ele percebeu que a família Cromon, que foi criada há 700 milhões, sei lá quantos anos atrás, a família Mion, que foi criada há 600, 400, a Iel, que foi criada e os seres que estavam acabando de nascer, eles tinham a mesma dificuldade de perceber a existência do Criador. Então, ele olhou como um pesquisador e disse, isso não é lógico. É errado. Tem algo errado. Por quê? Como é que um ser que nasceu há 900 e poucos milhões de anos atrás sabe a mesma coisa que eu, que nasci há 400 milhões atrás? E aquele ser que acabou de nascer, que não sabe nada, a gente é igual a ele. Não tem lógica. Isso não tem lógica. Então, mas nós, como humanos, se a gente for pensar muito bem a respeito disso, realmente não tem lógica. Nenhuma, não né? existe. São distâncias muito grandes. Quer dizer, esse tempo todo ficou parado, sem resposta, né? E teve alguém de pensar sobre isso? Pois, então, mas Depois, a grande questão é que a mente de Iolus Bell, ela foi programada para não pensar desse jeito. sim, lógica, né? Ela Seria tinha lógica. uns protocolos mentais para investigar determinados assuntos, mas não para chegar a esse nível, né? Só que ele foi se deparando com situações que foi provocando nele, aonde ele começou a questionar. O problema maior foi quando Iolus Bell começou a questionar as leis e a atuação do Criador no universo. Então, quando ele começou a pensar a respeito disso, é como se você pegasse determinado assunto, Deu, e você começasse a pensar a respeito dele, e você vai dizendo assim, para que eu existo? Mas por que o tigre, o leão existe? Para comer a gazela, para comer isso. Por que o jacaré existe? Mas qual é a função existencial de ter um leão que vai brigar com o rinoceronte, que vai comer a girafa, e por que a vaca é comida? E você começa a pensar, e você Fazer diz todos assim, esses links, né? Como? Por isso. quê? E aí você chega para assim, diz assim, mas afinal, para que eu existo? É só para acordar, comer, trabalhar, dormir, reproduzir, aí morrer? Qual o sentido da minha existência mais profundo? Se você parar para pensar sobre a existência de forma profunda e olhar a sua realidade e começar a questionar a realidade como ela é, por que a dor existe? Por que o sofrimento existe? Por que eu tenho em casa comida? Por que o outro lá está passando fome? Por que o outro está debaixo da ponte? Se você começar a olhar isso com um aprofundamento, algo vai acontecer na sua mente. E aquela realidade vai sofrer ali uma alteração. Então o que aconteceu com Eulus Bell foi exatamente isso. Ele começou a questionar coisas para a qual a mente dele não estava preparada para pensar. E, pior, um capelino, quando fazia uma questão, ele podia passar milhões de anos tentando achar a resposta, mas ele queria uma resposta. Sim. E foi justamente isso que aconteceu com ele. É porque, assim, olha, você imagine, eu fico às vezes tentando imaginar o que esses seres estão tentando passar para a gente, né? A importância disso tudo, porque tem que ter uma função, porque afinal, você se expor e dizer assim, eu falo com Pandora, eu falo com Eulus Bell, né?
não é fácil, não é uma coisa usual. E não pensem vocês que é uma coisa que agrega a minha vida, ao contrário, né? É bem complicado, é bem complexo. Há um preço a pagar por isso. Mas a questão principal disso tudo é você imaginar e se colocar no lugar e também entender que o que esses seres fizeram no passado longínquo, no caso de Aulus Bell, que foi quebrar os protocolos mentais da mente dele, no caso de Pandora, que foi o quê? Se libertar do domínio dos deuses, hoje a gente usufrui justamente disso que eles fizeram lá no passado. Como? Se a gente for pensar, nós como mulheres, a gente usufrui hoje de liberdades que foram conquistadas por mulheres que deram a vida lá atrás, que lutaram bravamente para que nós, mulheres, pudéssemos votar, trabalhar, sair de casa, usar calça, inclusive, usar calça, tá? Que hoje é Até uma quem coisa usou o que... primeiro biquíni foi presa, né? Tá Então, entendendo? Então, é você imaginar que, para poder, nós, hoje, humanos, ter essa capacidade de liberdade mental e, inclusive, questionar a realidade e o Criador, seja ele em que religião ele esteja, você tem que ter uma mente livre. Porque uma mente não livre não questiona nada, ela só obedece. Ela não questiona a realidade, é fé, tá escrito, mandou, eu faço. Isso não é uma mente livre, tá? Então, para a gente poder ser livre, você tem que pensar por você mesmo. Independente das consequências e do preço que você pague para poder pensar por você mesmo. Por quê? Muitas vezes, para você pensar por muito mesmo, você não cabe mais numa religião. Você não cabe mais na religião. Não é porque você vai ser expulsa da religião, mas é porque você entra lá e você mesmo não consegue. Não ler algo e não questionar, não perguntar, não querer saber, não querer se aprofundar. É a sua mente que roda diferente, não roda mais igual. Pronto. Então, para a gente poder, enquanto humanos, conseguir fazer isso, seres que pode se acreditar como seres mitológicos ou seres de ficção científicas aqui, do jeito que quem quiser acreditar pode acreditar, do jeito que achar melhor, que lutaram. Porque, assim, olha, ultimamente, Jean Valjean tem falado uma coisa que é incrível. Nós, humanos, a gente é como se fosse realmente um Frankenstein, né? Que a gente foi feito a partir de várias receitas, né? Vários pedacinhos, né? De vários seres que existiram aí ao longo de 13, não sei se já 7, 8 bilhões, desde que o tal Big Bang aconteceu, né? O ser humano é uma coisa muito recente diante disso tudo, diante da história, né? Que a gente nem sabe. Porque você dizia uma assim, mas nada disso novidade, que né? você está falando existe. Por quê? Porque, não tem nada que comprove. O ser humano é racional há quase 50 mil anos. O que é 50 mil anos? É nada. Perto de uma eternidade, um tempo enorme. Sim. É nada. Então, assim, aí você diz assim, não tem como provar. Realmente, não tenho como provar. Eu não tenho como provar absolutamente nada. Agora, você imagine, se o universo existe há 13, sei lá quantos milhões de anos, será que não existiu nada antes de 200 mil anos, que foi quando os hominídeos começaram a aparecer sobre a face da Terra? Não existiu nada antes disso? Isso é uma forma de você tentar, pelo menos, abrir a sua mente para essas possíveis possibilidades, né? A gente, enquanto humano racional, a gente tem estou arredondando, 50 mil anos. O que é 50 mil anos? Há 2 mil anos a gente tem uma história escrita. Se a gente for para trás, a gente tem 5 mil anos nos Vedas, nos livros sagrados do hinduísmo que foram descobertos, que remetem aí a 5 mil anos. O que é 5 mil anos? Aí Perto você diz, de não, 790 e pouco, e assim, muito milhões atrás, né? Realmente, agora, muito agora recentes. Agora, é claro, né, que tudo isso a gente só vai conseguir realmente perceber e coisa e tal, no momento em que houver o que Jean Valjean chama dessa volta de Sofia, de Jesus, porque vai ser a única forma de toda a gente, como diz aqui em Portugal, realmente perceber que nós não somos os únicos seres que existem, que foram criados nesse universo todo, né? É a única forma, porque até isso acontecer, realmente, eu tenho que ser objetiva, igual a Iolos Bell, usar dialógica, e dizer que tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, a gente não consegue comprovar. Mas a gente consegue pensar a respeito, a gente consegue achar links, que a gente entende ali a coisa como está sendo colocada, e a
um ponto, Dil, que é muito importante. A gente tem aqui o nosso cérebro, né? É uma linguagem intelectual, uma linguagem elétrica, mas a gente também tem uma linguagem emocional. Nós, seres humanos, temos uma linguagem que só nós, humanos, temos, que é o sistema límbico. Aonde O é uma grande linguagem diferencial, né, Giane? que você mente para mim, mas aqui dentro eu sinto que você está mentindo para mim. Porque E aqui isso é uma dentro está me capacidade dizendo. só humana mesmo, né? Outros não percebem nem, não sabem nem porque você sorri, porque você tem empatia. Imagine se eles vão sentir a mentira, essas coisas todas. Então, É, essa é uma grande diferença, né, Giane? mas o importante é quando a gente usa a nossa intelectualidade, que é um sistema elétrico, né, de neurônios pensando, Sim. junto com o magnético, né, então eletromagnético. Tem certas coisas que você escuta, e apesar de ser ilógico para minha mente, no meu corpo eu digo assim, eu não sei porquê, mas eu acho que tem um fundamento. Puxa, mas isso daqui me respondeu uma questão. Não tem lógica nenhuma. Pô, isso é a maior doideira que eu já ouvi na face da Terra. Mas aqui dentro, algo dentro de mim, assim, ressoa, dizendo assim, é isso, né? Tem explicação? Tem lógica? Não. Eu acho que tinha uma perguntinha na tela, você quer... Vamos... Então, estagiários do Caos pergunta, Giane, se Elusbel não foi programado para questionar esses assuntos, e mesmo assim o fez, o que tu atribui para isso ter acontecido? Será algo referente à origem espiritual dele? Essa pergunta é de Denise. Você pode ter certeza que essa pergunta é de Denise. É minha irmã. Veja, Denise, eu andei fazendo umas pesquisas a respeito disso, e aí, num livro, inclusive, eu estou fazendo dele uma bíblia minha, que eu gostaria de... Esse livro aqui, ó, é o livro do Guias da Era Universal, é do Rodrigo Freitas e do Leonardo Kummer, né? É para os que estão iniciando na Revelação Cósmica, é muito interessante porque ele faz uma linha do tempo e ele sai falando a respeito de tudo que aconteceu, né? De forma didática. Também tem um livro da Raquel, que também é excelente para as pessoas que estão iniciando. E aí, eu vi lá, Denise, uma coisa que talvez responda a isso que você está falando, e que também me trouxe uma certa novidade a respeito do assunto. Eu vou até pegar aqui, porque estava até aqui na minha listinha, exatamente esse ponto, que a família Iel, ela é do número 247.898, só para vocês terem ideia de quantas famílias já existiram antes dela, né? Quais são as características dessa família? Elas não, da família Iel, ela não operava no estilo colmeia, ou seja, veja, Interessante. olha o ponto interessante. As outras famílias, o primeiro em comando nascia e todos os outros seguiam exatamente o que o primeiro em comando falava, né? Não é que ele fosse o líder, mas é como ele nasceu primeiro, então vamos dizer que ele era a abelha rainha e todos os outros seguiam exatamente o que ele estava falando. A família Iel, ela foi feita de forma diferenciada. Eles não tinham esse protocolo mental de colmeia. Eles pensavam, mas pensavam de forma individualizada e depois eles juntavam tudo no processador da família deles. Então, isso já é um ponto que diferencia eles dos miões e do cromon, certo? Esse é um ponto. O segundo ponto é a mente, tá aqui, a mente, eles foram urdidos, né, com uma certa abertura psíquica, ou seja, talvez essa certa abertura psíquica foi exatamente o ponto central aonde Eulus Bell, por ter um pouco mais de liberdade, eu estou supondo, a partir do que eu percebi, que por ter um pouquinho mais de liberdade, ele conseguiu pensar mais a respeito dos temas que ele estava pesquisando, né? Por isso que talvez ele conseguiu avançar nos questionamentos dele, por ter uma liberdade mental maior do que os outros, né? Do que a família Mion, do que a família Cromon. Então, Disa, eu acho exatamente, depois que eu vi essa coisa, então, a família Iel, ela não era um sistema colmeico, ou seja, ela seguia um padrão ali realmente muito fixo, né? Havia uma certazinha liberdade ali psíquica, mental, que pode ter feito com que Iel Bell conseguisse, de questionamento em questionamento, liberar mais ainda a mente dele. É tudo situação hipotética que eu estou aqui jogando para que a gente possa refletir. Mas, de fato, Iolus Bell acabou sendo um protótipo
um protótipo no sentido de ser um ser que fazia parte de uma mente coletiva, de um sistema coletivo de existir, mas que conseguiu destravar a mente dele. Ele sozinho. E só ele na família dele. Depois é que ele conseguiu fazer com que os outros que o escutassem começassem a pensar a respeito do que ele estava falando e destravando a mente deles. Mas ele sozinho, fez isso com ele mesmo. Então, eu acho que essa liberdadezinha aqui mental, né, essa pouquinha liberdade mental que a família e eu, no caso, tinha, foi o diferencial, foi o clique, né, que ajudou ele a fazer esse destrave, né? Até porque também a família Yel tinha uma outra parte muito interessante, Denise, que era, eles tinham uma visão global dos fatos. O que isso significa no sistema de capela, uma família que pensa de forma coletiva, de forma comeica, né? Aonde um manda e os outros obedecem, o que isso representa? Tudo. Se eles têm uma visão global e se eles têm um psiquismo ali mais liberto, pode ser que isso responda justamente à questão que você colocou. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho chegado eu não vou concluir, né, para não fechar o assunto, mas que é uma possibilidade. Essas duas questões têm facilitado, né, esse processo nele de abertura mental. E É são mais bem ou menos fortes, isso. são bem consistentes, né? Sabores do Mundo, ele faz uma pergunta que você meio que já respondeu, mas talvez é o horário que ele chegou, não pegou muito, mas acho que você pode fazer, recapitular um pouquinho para ele. Ele diz assim, e como está a mente de Yalusbel nos dias de hoje? E onde ele está atualmente? Ele vive com outros seres, está recluso? Olha, quando eu estou escrevendo esses livros, ele fala muito pouco da atual existência dele. O foco dele é escrever as memórias, né, que eu chamo de memórias dele preguiças, né, que são as memórias de um tempo muito longínquo. Mas, segundo Jean Vauelan, ele encontra-se num planeta, está isolado, e essa escrita dos livros está sendo justamente um momento onde ele está tentando fechar os ciclos no sentido de contar o que aconteceu, né? A partir da visão dele, a partir do que ele vivenciou, mas também no sentido de humanização, porque você imagine, né? A mente dele está tentando se humanizar, né? Porque essa comunicação dele, né, com a mente humana e com um sistema límbico humano, né? Apesar dele não ter emoções, apesar dele não ter um sistema límbico, né? Ele não tem nenhum ser fora os humanos, né? Terrestres têm. Faz com que ele tente compreender certas coisas que só nós humanos somos capazes de ter, de sentir, né? Por exemplo, na feitura do primeiro livro, de Aulus Bell, eu lembro que eu sempre me comunicava com ele, é engraçado. Eu não sei se é eu ou se é a Aulus Bell que gosta de jazz e blues. Mas eu só escrevo o livro dele escutando jazz e blues. Eu passo o dia todinho em volta a esse estilo de música. É uma coisa que ressoa dentro de mim. Eu adoro jazz e adoro blues. Pronto. E quando, para eu poder, é tipo como se eu estivesse tocando o telefone de lá, né? Porque Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá, nunca daqui para lá, né? Pronto, mas quando eu queria ligar o tal telefone, eu colocava uma determinada música. Era a primeira música que eu colocava. Então, essa música era como se eu estivesse ligando para ele, né? Dizendo assim, então, já estou aqui, está tudo preparado, pode vir que está tudo certinho, né? Então, essa música fazia essa comunicação. Então, o que que acontecia? Em determinada ocasião, a gente escreveu o capítulo, um dos capítulos, e aí eu tinha me lembrado, tem um livro de Jean Vauelan que fala fala a respeito do exílio, né? Do exílio dos seres que não conseguiram alcançar aquele nível de pacificação, tal, que vão ser exilados, né? Vão para um outro planeta de expiação. O Espiritismo também coloca isso, né? Que vão ser exilados para recomeçar a existência deles de novo lá naqueles planetas de expiação e vão começar todo o processo de novo, né? Pedrinha, animal, plantinha, ser humano, e vão passar 1000 anos nisso para depois voltar a comunicação deles com a gente, né? Que já passou por isso tudo e a gente já vai estar lá na frente avançado. Então, eu estava lendo sobre isso,
E aí, quando eu terminei de escrever o capítulo, então, eu comecei a pensar sobre isso. E vi num livro de Jean Valjean, que agora eu não estou me lembrando qual foi, dizendo que Iaulos Bell iria para esse planeta de expiação, iria nascer lá, para poder ajudar aqueles que tinham participado da revolta luciferiana, da revolta capelina, para ajudá-los, né, a aguentar, a passar por tudo isso de novo, e ele iria também passar por isso tudo de novo, né, pedrinha, animal, para poder ajudar todos aqueles que o seguiram, certo? Quando eu li isso, Dio, vocês acreditem ou não, mas pronto, cara, eu fiquei tão emocionada, eu comecei a chorar, sabe? Mas era um choro, assim, aquele choro de menino pequeno, quando a mãe, assim, você começa a chorar, que soluça, sabe? E eu fiquei muito emocionada, assim, eu falava assim, caraca, eu não conseguia imaginar. Eu disse assim, como é que você vai nascer lá de novo, em pedra, em animal? Quando eu imaginava aquilo tudo, eu dizia assim, não pode uma coisa dessa, né? Eu entrei num estado, assim, de desespero, né? E aí, e aí aquela comunicação mental muito forte, e aí ele dizendo para mim que não tinha jeito, que ele se sentia, né, dentro da dignidade que ele ostentava enquanto líder de uma rebelião, que ele nunca quis ser líder, mas que ele era responsável e ele tinha que dar o suporte para esses seres que não conseguiam, por conta dele, se desviaram e acabaram morrendo, nascendo na Terra e tornaram-se perversos e papapá, papapá, e ele tinha que ajudar eles a passar por essa prova, né? É uma E pena aí só eu que seja tão, né, tão longo esse caminho, sabendo que já é um ser que tem toda essa bagagem, né? Tem uma bagagem essa completamente que já bagagem, poderia passar para virar frente, né? novamente mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal, ainda meio primatão, né, até reassumir isso. Eu acho ingrato, mas enfim. Pronto. Então foi justamente isso que na ocasião, uns belos 8 anos atrás, exatamente isso que eu também cheguei a essa conclusão. Eu falei assim, mas isso não pode. Como é que você vai sair de um patamar que você já atingiu e vai para outro totalmente pronto? E ele falando a respeito disso, e ele dizendo para mim que não tinha hipótese, né? Não havia hipótese que ele tinha que ir. E ele falou assim, e ele falou para mim, vocês humanos falam em duas palavras que eu não entendo muito bem, dignidade e amor. Eu não sei o que isso significa. Aí eu falei assim, eu vou te explicar. Dignidade é exatamente isso que você está fazendo. É quando você se coloca numa situação tremendamente ruim, porque você se sente responsável por aqueles que estão lá e você vai lá ajudá-los. Isso chama-se dignidade. E eu vou lhe explicar muito bem o que é o amor. O amor você vai para lá, mas aí foi, pronto, eu vou falar. Você vai para lá e eu vou lá buscar você, de onde você estiver, porque eu não vou lhe esquecer e eu vou lhe buscar. Isso chama-se Uau, amor. amor. Sim. Isso chama amor. Por quê? Porque eu vou lá, se eu tiver que virar pedra de novo, se eu tiver que virar vegetal de novo, seja lá o que for, eu vou lá buscar você, porque eu não vou deixar você para trás. Aí ele falou: e por que que você acha que eu vou ter que deixar eles para trás? Se você está dizendo que isso é amor, será que isso que eu estou fazendo significa amor? Porque ele não tem esse protocolo mental do sentimento. Se você for dizer assim, o que é amor? Eu posso te explicar 1000 palavras, mas amor está aqui, a gente sente. É uma energia magnética que sai da gente, que sai do corpo, que você chora, que você sente, você não precisa de palavras. Então, naquele Você momento, pode quando ele estava até ali, procurar palavras, mas o sentimento é uma coisa são muito dentro vazias. mesmo. As palavras elas podem ser completamente vazias, elas podem ser perfeitas e lindas para classificar o que é o amor, mas no momento que ele estava ligado a mim e a sensação que eu senti, o magnetismo que saía do meu corpo, da minha emoção, ele sentiu o magnetismo, porque ele estava ligado a mim. E aí ele falou assim para mim: obrigado por esse pequeno vislumbre do que vocês humanos chamam de amor. Eu não consigo entender completamente, mas eu consegui Sentir. captar a energia, ele chama a energia do momento, né? Porque para ele era ondas de energias que estavam saindo de mim em direção a ele. E ele conseguiu captar. Ele nunca vai chamar isso de amor, ele vai chamar de ondas de energia magnética que saiu do meu Ele é corpo, da minha, lógico, científico. né? E aí eu dizia para ele, isso é amor, isso é amor. Então, assim,
É tudo, a importância para a gente é por um lado, e para esses seres também é muito importante, para eles conseguirem, por exemplo, na feitura do livro de Pandora, várias vezes, Pandora não, Pandora já é mais aguerrida, Pandora quer ir para a luta, sabe, a gente está tratando de um tema que eu estou escrevendo e ela quer botar assim, e eu digo assim, para, que eu não vou poder escrever desse jeito, calma, respire, não posso escrever isso, né? Que tal se você pensar, ai, você é muito branda, tem que escrever isso, aquilo outro. Eu falei, calma, vamos escrever isso aqui de modo mais... Você não acha que a gente pode escrever isso aqui assim, que vai ficar mais elegante no livro, né? Bota do jeito que você quiser, mas diga que eu estou dizendo tal coisa, tá certo? Então, assim, cada um... Pandora também, apesar de ter tido 4 encarnações aqui na Terra, ela também está se humanizando nesse aspecto, não se humanizando, mas eu digo se pacificando, né? Sim. A energia dela já é mais forte nesse sentido. Pronto, eu Então, eu acabei de acredito que você responder. já acabou respondendo a pergunta que tinha sido feita pelo... Deixa eu ver que está tão pequenininha a letra aqui. Pelo Marcelo. Léo Luzbel está Marcelo aprendendo a ter um ser afetivo. afetivo. Afetivo eu não diria. Afetivo Mas, não. como você explicou, ele sentiu uma energia momentânea, né? Talvez no futuro, quando ele estiver mais humanizado, talvez ele consiga perceber mais o que significa exatamente amor. Mas enquanto esses seres não tiverem um sistema límbico igual a gente, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, Dil, porque você É o imagine... diferencial, né, Jane? É o diferencial do ser humano, é um sistema límbico, é a única coisa que nos diferencia. Porque você veja, Sofia, os biodemos e outros seres que possam existir, que porventura existam aí nesse universo, eles são objetivos, são analíticos, super inteligentes, constrói nave, viaja pelo universo, faz isso, você faz isso, aquilo outro. Se você for conversar a respeito de essência, amor, ética eles têm, mas é uma ética pautada dentro de um protocolo mental que diz o que é que eles têm que fazer, o que é certo e o que é errado. Mas não é Não é uma baseado... ética pensada de acordo, tal. Não, Não, é não. um protocolo, pronto. É um protocolo mental, que está lá, é igual ao computador. Você diz, se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa, responde assim. Se não, assim. Né? É sim ou, né? Na linguagem de programação, é se for assim, vai para cá. Se for, não, vai para o outro. Então, eles respondem eles têm essa natureza. No livro quando eu estava fazendo o livro de Zeus, o primeiro capítulo chama Epifania, que é quando ele começa a falar a respeito da história dele, né? E ele é um diálogo dele comigo, né? E aí a gente está lá falando a respeito do que pode acontecer com os olimpianos que estão lá do outro lado do universo, que está se acabando, segundo Jean Elão, né? O universo está sendo destruído e que eles vão ter ou vir para o universo nos corpos que eles têm lá, né? No Olimpo, que é uma loca, que é no universo antimaterial, ou se eles morrerem, vão nascer aqui como humanos, né? E aí eu joguei essa proposta para Zeus, né? E ele disse que o povo do Olimpo não quer muito morrer, quer morrer e nascer como humano para nascer com vida curta e sem poder mental nenhum. Eles não querem Olha perder o só. poder mental, né? E aí eu falei assim, pronto, ok, vocês não querem, mas vocês imaginem que se você nascer no corpo biológico, vai ter certas coisas também que vocês vão poder desenvolver, que vocês não são capazes mesmo vindo nesses corpos que vocês vêm para cá, de longa duração e com poder mental. Mas a grande questão vamos imaginar uma situação hipotética. Essa galera abre um portal, vem para cá. Corpo de longevidade corporal, poder mental, e nós humaninhos aqui, vida curta, sem poder mental. O que vai acontecer? Vão virar os mesmos deuses novamente. Vão dominar tudo. É a grande questão. Agora, se eles morrerem, aí o corpo vai morrer, o espírito vai se libertar, ou vai ficar na erraticidade para sempre, ou não vai ter jeito. Ou vai nascer num corpo, sei lá o quê, mas se ele ficar na erraticidade aqui da Terra, ele vai ter que nascer num corpo biológico, não tem jeito. Morreu aqui, se ficar na erraticidade que tem em volta da Terra, tem que nascer na Terra num corpo biológico. E esses seres, eles vão ter que entender que apesar da gente, enquanto humanos, a gente ter esses corpos aqui de pouca duração e não ter poder mental, o que a gente consegue construir a nível de bondade, de empatia, de dignidade, de amor, de respeito, de justiça,
é muito superior ao que eles todos conseguiram fazer nesses bilhões de anos de existência.